Fala pessoal, professor Jonathan aqui. Hoje a gente vai aprender sobre termometria, que seria medidas de temperatura. Antes da gente ir para essa parte de medidas, vamos ver primeiro as definições. Então, o que é temperatura? Temperatura é a medida da média da agitação térmica das moléculas. A gente tem a impressão que às vezes os corpos estão parados, mas microscopicamente a gente tem movimento de vibração quando a gente tem sólidos, e para líquidos e gases a gente tem um movimento em que as moléculas elas ficam se movimentando, com mais energia quando é gás, um pouquinho menos quando é líquido, e no sólido a ligação química é mais forte, mas mesmo assim elas ficam ali vibrando. Então aqui nessa imagem a gente tem uma fonte de calor aqui na esquerda e a gente pode observar que as moléculas elas se agitam mais. Conforme a gente avança para a direita, a vibração é menor, significa que a temperatura é menor. Então, quanto mais quente, mais agitação. Então, o termômetro, o que ele vai medir? Ele vai medir essa agitação dessas moléculas. Vamos conhecer primeiro as escalas de temperatura. A escala Celsius é a escala que a gente mais usa aqui no Brasil. E ela é baseada nos pontos de fusão e de ebulição da água, em condição atmosférica padrão. Condição atmosférica padrão é no sentido tipo assim, pressão a nível do mar, sem ser um tempo chuvoso e tal, então condições normais de atmosfera, aos quais são atribuídos os valores de 0 e 100 graus para fusão e ebulição. Então, se a gente montar uma escala aqui, a gente tem que 100 graus Celsius é o ponto de ebulição ou condensação, né? Depende se é do líquido para o vapor ou vapor retornando para o líquido. 0 graus Celsius é o ponto de fusão ou solidificação da água, ou seja, do gelo para o líquido ou do líquido para o gelo. E menos 273 graus Celsius, arredondando, tá? Tem algumas casinhas decimais aqui, é a menor temperatura possível conhecida até hoje na ciência. A escala Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, SI. Então, para coisas relativas à ciência, a gente usa Kelvin. Na escala Kelvin, os valores são positivos e se inicia no zero. Então, a gente não tem valores negativos, né, na escala Kelvin. Então, a menor temperatura possível é 0 Kelvin. E aí, 273 são os pontos de fusão e solidificação, 373 ebulição e condensação. E aí, a escala vai subindo aí, conforme as temperaturas aumentam. Coloquei aqui também a escala Fahrenheit, é uma escala também que é bastante usada, principalmente em países colonizados por britânicos, então, por exemplo, Estados Unidos. E nessa escala, cada 1,8 Fahrenheit vale 1 grau Celsius. Essa escala é um pouquinho diferente da nossa, né? Inicialmente ela foi pensada relativa a medidas principalmente meteorológicas, então ela, até para países frios, não tinha graus Fahrenheit negativos, então foi pensado mais ou menos assim, menos 15, menos 16 graus Celsius daria 0 grau Fahrenheit por aí. Então, até mesmo nas cidades muito frias, o grau Fahrenheit ainda seria positivo. Então, quando foi pensado nessa escala, foi mais ou menos a ver com medidas meteorológicas. E aí depois foi se atualizando a escala aí para outras coisas. Então, esses seriam os valores aí para os pontos conhecidos aí, pegando como referência a água e também ali na menor temperatura possível. Para a gente fazer as transformações, né, de uma escala para outra, a gente vai usar como referência a escala da água, que são as temperaturas que a gente já conheceu, né, que já foi apresentado ali nos outros slides. Então, ó, de 0 a 100, 273 a 373, 32 a 212. Então, a gente vai montar uma relação matemática para a gente transformar de um para o outro. E aí a gente tem uma dica. Qual que é a dica para montar? Fazer a diferença entre o que se quer saber. Nesse caso, o que a gente quer saber, eu estou chamando de ΔC, ΔK, ΔF aqui, as temperaturas. Então, fazer a diferença entre o que se quer saber e um ponto conhecido. Então, eu vou pegar esse ΔC, por exemplo, menos 0. Ou ΔK menos 273. Ou F menos 32. E aí, a gente divide essa subtração, né, pela diferença dos valores conhecidos. Então, eu vou fazer C menos 0 e divido por 100 menos 0. Vou fazer K menos 273 e vou dividir por 373 e 273. F menos 32 e aí divido por 212 dividido por 32.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar de Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit e de Celsius para Fahrenheit, usando essa dica aí que eu acabei de falar e usando também como referência aí as temperaturas da água, né, das mudanças de fase. Então, aqui na letra A, a gente vai fazer de Celsius para Kelvin. Então, ó, a gente pega o que a gente quer saber menos uma extremidade, então C menos 0. Desse outro lado aqui, ó, K menos 273. E divide pela diferença dos extremos, ó, 100 menos 0, 373 menos 273. Do lado aqui do Celsius, ó, como é subtraindo por 0, não precisa nada. E aqui, ó, 373 menos 273 dá 100. Eu tenho 100 dos dois lados, então eu posso simplificar esses dois 100 e aí eu já tenho minha relação. Para eu transformar Celsius, eu pego o Kelvin e subtraio 273. Ou o contrário, eu passo menos 273 para lá, então Celsius mais 273 dá Kelvin. Essa escala é a mais simples e o legal é que assim, cada grau Celsius equivale a 1 grau Kelvin. Então se eu aumento 1 grau Celsius, é a mesma coisa de eu aumentar 1 grau Kelvin, é a mesma energia. A escala dos dois varia de grau em grau, de 1 em 1, né? E a única diferença é que elas são defasadas. Enquanto o Kelvin começa no 0, o Celsius começa no menos 273, igual a gente já viu. Letra B, de Kelvin para Fahrenheit. Então, ó, vou pegar o K menos 273, vou pegar o F menos 32, tá aqui em cima. E vou dividir pelos extremos, ó, 373 menos 273, 212 menos 32. Então, tá aqui. Agora é trabalhar isso na matemática. Aqui embaixo vai dar 100 do lado do Kelvin, 212 menos 32 dá 180. E aí agora a gente tem que arrumar um jeito de isolar isso daí. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai pegar esse 180 que está aqui e passo multiplicando. Então eu coloquei um parênteses aqui, ó, para organizar. Então esse 180 que estava dividindo passou multiplicando. Esse F menos 32, esse 32 negativo, passou para lá somando. Então eu já isolei o F. Se eu quisesse parar aqui e já aplicasse valores de Kelvin, eu já acharia em Fahrenheit. Então aqui já é uma equação válida, mas a gente pode simplificar. Por exemplo, esse 180 por 100 aqui. Então 180 dividido por 100 dá 1,8. Então essa equação aqui já seria uma equação que passaria, se eu coloco valores em Kelvin, eu acho Fahrenheit. Ou, o que a gente também pode fazer? Eu posso pegar esse 1,8 aqui, passo dividindo, pego mais 32, passo subtraindo, e depois passo esse 273 negativo e passo somando. Aí essa última equação aqui seria, coloco valores em Fahrenheit e encontro em Kelvin. Como é uma equação matemática, a gente pode trabalhar ela de várias formas, então tem outros professores, outros livros que em vez de usar 1,8, utilizam uma fração aqui de 5 nonos ou 9 quintos para representar ela. Então, nesse nosso exemplo, a gente usou decimal, mas tem outras representações, tem outras fórmulas para fazer essa transformação, mas pode usar essa daqui que vai dar certo. Vamos fazer agora de Celsius para Fahrenheit. Então, pego o C menos 0, pego o F menos 32, é a parte de cima. Divido pelas extremidades, 100 menos 0, 212 menos 32. Como aqui no Celsius subtrai zeros, simplifica, e aqui 212 menos 32 dá 180. Passo esse 100 que estava dividindo, multiplicando desse lado, e posso simplificar aqui, ó, 100 por 180, dá 5 nonos. Então aqui eu já teria uma equação que coloco valores de Fahrenheit, acho Celsius. Se eu quiser o contrário, pegar esse 5 nono aqui, ó, coloco ele aqui meio que em evidência, aqui, né, só para ficar mais fácil de ver. E eu posso jogar tudo para o outro lado. Então, esse 5 nonos passa como 9 quintos. E esse menos 32 passa como mais 32. Aí eu fico com essa equação aqui que é, coloco valores de Celsius, encontro Fahrenheit. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Você está conversando ao telefone com um engenheiro inglês que deseja saber qual é a temperatura recomendada de funcionamento para os equipamentos vendidos pela sua empresa. A resposta é 245 graus Celsius. Mas você, muito educado, resolveu facilitar a vida do cliente e fornecer a ele uma resposta em graus Fahrenheit. Então, a gente quer passar de Celsius para Fahrenheit. E aí, a gente quer ver qual é o valor que a gente vai falar. Então, essa é a equação que a gente acabou de ver. Coloco o Celsius no lugar do C, encontro Fahrenheit. Vou colocar o 245 aqui e vou resolver. 245 vezes 9, dividido por 5, e a resposta eu somo 32,
daria aí, ó, 473 graus Fahrenheit. Então, letra E. Fica como tarefa para vocês fazerem aí. Olhem a temperatura agora. Vocês podem olhar na internet. Quem não ficar com preguiça pode fazer com a temperatura aqui, ó, desse termômetro que está na tela. Então, façam a temperatura agora, só que em Kelvin e Fahrenheit. Provavelmente vocês vão pegar em Celsius e aí calculem em Kelvin e Fahrenheit. Essa que é a tarefa. E é isso, pessoal. Chegou ao fim nossa aula. Curtam, assinem o canal, façam aí as coisas que vocês já sabem que tem que fazer e até a próxima.